Olá você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe, é um programa que semanalmente traz aqui instrutores credenciados ao Senar Mato Grosso, ou então pessoas que são ligadas de alguma forma a entidades que são parceiras do Senar Mato Grosso, sempre para dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela. Não só pela TV, mas também pela internet. Alô, você do Facebook que está nos acompanhando na página do Canal Rural, seja bem-vindo a esse nosso encontro desde a última semana, transmissão ao vivo também pelo Facebook. E assim vamos fazer todas as quartas-feiras. Você que está nos acompanhando já sabe que pode enviar sua mensagem, seu cumprimento, sua crítica, sua sugestão e principalmente suas dúvidas sobre o tema do programa de hoje. Você pode enviar por WhatsApp nesse telefone que aparece na sua tela, está aqui comigo, olha, 6599-212-1055, e também pode enviar pelo canal de comunicação do Facebook, pode enviar pela internet essa mensagem, vai chegar até a nossa produção, eles enviam aqui para a gente traz a sua participação para que você também faça parte do programa de hoje. É importante que você também, além de falar seu nome, diga de que cidade, de que região do país você está falando, para a gente conseguir levar essas informações sempre mais adiante possível. Vamos direto então dizer qual é o tema do programa de hoje. Aliás, vou apresentar a nossa participante que vai trazer as informações, é a Mariane Ferro. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Patrone, bom dia, telespectador, bom dia, produtor rural. É muito bom, né? É um prazer estar aqui nessa manhã de quarta-feira falando de um tema bastante importante, né, para o sistema de produção hoje de bovinocultura. Então hoje o nosso tema é opções forrageiras, né, como diversificação de pastagens. É um tema, como você disse, extremamente importante. Você está vendo aqui, olha, que a Mariane é zootecnista e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui em Mato Grosso, Senar MT. Quando fala-se em opções de forrageiras, em diversificação, vamos entender primeiro, Mariane, qual que é a vantagem, a importância de você ter um pasto, uma área de pastagem diversificada. Você vai conseguir intensificar, melhorar os seus ganhos, melhorar os seus resultados na atividade? Isso mesmo, Patrone. A escolha, né, de uma forrageira de forma adequada, ela tem total impacto ao longo do tempo dentro do sistema de produção. E essa diversificação ela é bastante importante, principalmente pensando que a gente tem diversos fatores, né, que podem levar a uma queda de produtividade. Então, com a diversificação, a gente tem ali diversos pastos, né, dentro do sistema de produção, e isso faz com que, numa situação específica de uma praga, por exemplo, atacar uma espécie específica, o produtor ele consegue trabalhar esses animais nas outras áreas de uma forma um pouco mais tranquila. Antes de você passar para o primeiro slide, vamos já cumprimentar os telespectadores, os internautas que estão aqui com a gente fez o convite, o pessoal está participando. Paulo César Mendes de Frias, de São José dos Quatro Marcos, ele é técnico em agronegócio, qualificações em máquinas agrícolas. Obrigado pela sua participação, está aqui conosco. Pelo Facebook também, aqui o Adenir Grelman, dizendo bom dia para você, Adenir. Jair Borges, bom dia, de Perobal do Paraná. Edson Maurício dos Santos, Vicente de Paula Pardias, ou seja, o pessoal já está ligado, acompanhando. Vamos lá, gente, vamos participar e vamos aprender, vamos ficar sabendo um pouco mais sobre esse tema que a Mariane começou a dizer. Vamos lá, Mari. Vamos lá mesmo, Patrone. Então vamos lá. Então, Patrone, aqui com essa figura eu tenho a intenção de mostrar como que é o uso territorial hoje brasileiro. Então, se a gente observar, a área de pastagem hoje, ela contempla aproximadamente 21% do território brasileiro. Desses 21%, então a gente tem, em média, 60% de pastagens cultivadas. Então, são aquelas pastagens que hoje o produtor cultivou, ele plantou. O restante são pastagens nativas que fazem parte do bioma de cada estado, de cada região. E aí, uma coisa que é importante a gente destacar aqui, que além, né, dessa alta expressividade de pastagens cultivadas, a gente também tem a questão de que hoje, em média, 60% dessas áreas elas são implantadas por braquiárias, e a maior parte dessas braquiárias é o marandu, né, que é um capim que foi lançado em 84 ainda, então ele está há bastante tempo no mercado. E essa é uma preocupação muito grande hoje, pensando na diversificação, né? Então, assim, o marandu ele está em grandes áreas, e a gente sabe que em algumas áreas a gente tem alguns problemas, como principalmente a síndrome da morte do marandu. O pecuarista, de certa forma, se acomodou com as facilidades talvez oferecidas pelo marandu e por isso essa presença tão expressiva no território nacional? Isso mesmo. A gente acredita que
pela alta flexibilidade, né, do capim-marandu, então ele vai bem em solos de condição de baixa qualidade, embora ele não expresse o seu potencial produtivo, né, e ele tem uma grande flexibilidade dentro do sistema de manejo. Então, por exemplo, ele vai muito bem em sistema contínuo e sistemas rotacionados, né, de pastejo. E isso faz com que ele se adapte bem em todos os sistemas de produção. Então, a gente acredita que essa facilidade acabou fazendo com que ele tenha aí, né, uma alta representatividade dentro do sistema nacional. Mas como você vai explicar que é possível você alterar, ou então diversificar sua pastagem, sua área de produção, para conseguir ganhos ainda mais expressivos. Sim, né? sim. Esse é o X da questão. Isso mesmo, esse é o X da questão. Aqui, com essa figura, a ideia é a gente, né, mostrar como que está a evolução da área de pastagens, que é a linha azul, né, e como que está se comportando a produtividade animal. Então, se a gente observar, aproximadamente nos últimos 28, 30 anos, o que vem acontecendo? A área de pastagens no Brasil, ela vem diminuindo, né? E um desses fatores de redução da área de pastagem está relacionado à entrada da agricultura nessas áreas. Então, assim, principalmente soja e a cana, né, para a indústria. Então, e outra coisa que a gente pode observar com essa linha vermelha, que embora a área de pastagem ela vem reduzindo, o produtor, ele vem aumentando a produtividade, ou seja, a arroba, né, produzida por hectare ano, ela vem aumentando. Então isso mostra vários cenários para nós. Quais os cenários? De que o produtor ele está se tornando mais eficiente, né? Porém, aqui a gente tem um gancho de que, né, 98, 99% dos nossos animais são produzidos a pastos. Então, para que a gente tenha uma boa produtividade, a gente precisa fazer a escolha correta desse pasto, né, para que a gente não tenha prejuízos aí ao longo do tempo. Vamos lá, qual é o pasto ideal? Como definir esse pasto ideal? E aí vem essa pergunta, né? Todo mundo se faz essa pergunta. Qual que é o pasto ideal? O que a gente almeja hoje no campo? Então, o pasto ideal, né, seria um pasto que tem uma alta produção de matéria seca, é um pasto que ele não apresenta estacionalidade produtiva, então seria aquele pasto que produz ao longo do ano, né? E não existiria a seca para ele, então ele seria resistente à seca. Um pasto que tem um alto valor nutricional, que tem um baixo custo de implantação, que seja resistente, né, a pragas e doenças e que ele também seja pouco exigente em condições físico-químicas do solo, ou seja, a fertilidade do solo. E aí eu pergunto, Patrone, existe esse capim? Né? E infelizmente não existe esse capim. Seria um sonho de todo produtor e de todo técnico de que esse capim existisse, porque a gente amenizaria aí boa parte dos nossos problemas. Mas hoje a gente não tem esse capim milagroso, esse capim completo. Então a gente precisa, dentro de todos esses fatores, tentar encontrar um capim específico que se adeque à minha necessidade. Um dos grandes entraves, eu acredito, seja o custo, né? Uma das grandes dúvidas, né? Você trouxe um esquema que mostra mais ou menos aí um parâmetro pra gente. Isso mesmo. Então, isso aqui são dados, né, da região centro-sul do Brasil, é um estudo feito pela Scott, e eles apontam que hoje, dependendo do nível de tecnologia do sistema de produção, então a gente tem sistema de baixa, média e alta tecnologia. Então, dependendo do nível de tecnologia, o produtor ele vai ter um custo de implantação. E a gente percebe que não é barato hoje você formar um pasto, né? E qual que é o problema de você fazer uma formação de forma errada? A gente vai ter prejuízo ao longo do tempo. Então, hoje o produtor ele não pode brincar dentro do sistema de produção, né? A gente não tem esse espaço para brincar ou para errar, né? E como escolher? Vamos lá. E aí, como que a gente escolhe isso? A gente tem que levar alguns fatores para escolher essa planta forrageira, como condições edafoclimáticas locais, né? Qual que é o clima daquela região, tá? A topografia, né? Que a gente vai ver mais para frente, fertilidade do solo, capacidade de suporte desejada, se o produtor ele almeja trabalhar em um sistema mais intensificado, né, em um sistema menos intensificado, qual é a categoria animal, né, a produtividade que esse capim vai produzir está totalmente relacionada à capacidade, qual que é o nível tecnológico? O produtor ele tem o planejamento de fazer adubações, né, ou não, ele não tem essa reserva de fazer adubação. Ele pretende fazer irrigação ao longo do tempo. Então, tudo isso o produtor ele tem que pensar
no momento em que ele escolher esse capim, tá? O sistema de pastejo rotacionado ao contínuo, a gente vai ver que dependendo o capim, tem capins que não vão bem em sistema contínuo, então a gente precisa trabalhar em um sistema rotacionado. E se a região que o produtor está inserido, ela é uma região susceptível ao ataque de pragas. Ou seja, parte do princípio que ele tem que saber inicialmente, né, quais são as características da região onde ele está inserido, quais são as características do solo, né, as características, como você disse, meteorológicas, edafoclimáticas, ou seja, conhecer bem o diagnóstico de onde ele está para poder, a partir daí, escolher a melhor espécie, né, o melhor gênero ali para onde passa. Isso mesmo. Então, o conhecimento, o planejamento é o fator principal para que ele faça a escolha adequada dessa forrageira, né? Ele precisa conhecer o sistema de produção e ele precisa ter um excelente planejamento ao longo do tempo, então ter visão de futuro. Mari, só para fazer o registro aqui do pessoal que está participando, não para de chegar aqui, cumprimentos de bom dia, está aqui o Geraldo Jerônimo de Capitão Enéas, Minas Gerais, produtor rural, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pelo Facebook também tem bastante gente participando aqui, o Edgar de Londrina, José Luiz Teles está assistindo o programa, obrigado, Eustáquio Ramos, governador Valadares, Minas Gerais, Claudir Tramontim, Eliane Sprocati, dizendo que sempre é muito bom acompanhar o programa, que sempre tem bons ensinamentos, aprende bastante aqui. Elma Marcos Anete Ribeiro também está aqui com a gente. Também tem gente aqui trazendo já algumas perguntas que eu vou trazer para você no segundo bloco. Daqui a pouquinho, então, as primeiras perguntas respondidas. Vamos seguir para o próximo slide que você tem? A gente tem mais um minutinho para terminar esse bloco? Vamos seguir, Vamos lá. Sim. Então, Patrone, um dos fatores é a condição edafoclimática do local. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, né? Peguei um exemplo aqui de Cuiabá, da precipitação de Cuiabá, e um exemplo da precipitação da região de Alta Floresta. São situações, né, bastante diferentes de condições. A gente percebe que a Alta Floresta ela tem uma precipitação superior quando a gente traça uma linha à região de Cuiabá. E um dos fatores que o produtor ele precisa ter cuidado é no momento de escolher qual capim, porque a gente sabe que os capins eles precisam de água para o crescimento. Porém, a gente tem alguns fatores como, por exemplo, alta floresta. A alta precipitação atrelada a outros fatores, ela está levando à morte súbita do marandu, né? Então, assim, conhecer, o fator principal é o que você falou, conhecer o local onde eu estou inserido, conhecer as condições da minha região e principalmente da sua propriedade, né? Às vezes o produtor, ele observa a propriedade do vizinho ao lado ou uma outra situação e ele precisa entender que a propriedade dele ela tem características intrínsecas, né? Então esse é um fator. Perfeito, Mari. Primeiramente uma introdução aqui do tema. No próximo bloco eu sei que a Mari vai trazer também exemplos aí de como você pode escolher determinada forrageira para a sua região conforme as características, ele tem um efeito comparativo também. Então, continue ligado com a gente, tanto pela TV quanto pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Você segue conosco participando aqui do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Bom dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre diversificação de pastagens, como escolher a melhor forrageira para a sua região, para a sua realidade e com isso conseguir ser mais assertivo, melhorar os resultados, intensificar a pecuária da sua região, da sua propriedade. Quem está aqui comigo é a Mariane Ferro, que é zootecnista e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Mari, antes de você recomeçar aqui com esse bloco, vou trazer uma pergunta que chegou do telespectador para a gente atender, claro, quem está participando com a gente. Essa aqui vem de longe, olha, vem de São Pedro, Ceará, Brasil, é do João Neto, diz que gosta muito de pecuária, está assistindo o programa e é o seguinte, ele diz que vive numa região de seca lá, muito seca, são cerca de 6 anos, nos últimos 6 anos de falta de chuva ali na região. Ele queria saber como faz para plantar um capim, né, que segure a seca naquela região. Ele tem foco na produção de leite, vaca leiteira. Paulo, né? João Neto. João Neto. João Neto, de São Pedro. Bom dia, João Neto. Muito obrigada pela sua pergunta e é de extrema importância. Eu vou responder a sua pergunta a hora que a gente for falar de alguns capins que resistem mais à seca, mas eu já vou adiantar que é importante você se atrelar para as condições específicas da sua região, que eu não conheço, tá? Mas a gente tem alguns capins que são resistentes à seca aí, que é os capins que hoje são usados, né, para sistemas
integrados, né, que é a Rusiziense e a Paiaguás. Mas só que eu preciso que você observe bem qual que é a exigência específica desse capim em fertilidade, né, e se ele se adequa à sua região. Ou que você busque outros capins mais adequados para a sua condição, levando em consideração aquilo que a gente falou anteriormente. Exatamente. A Mari está trazendo aqui essas dicas, só que você precisa, claro, conhecer ali as características da sua região, como ela bem explicou no primeiro bloco, né, para saber também as características do seu solo ali, para o objetivo que você tem na atividade, conhecer aí as características de cada forrageira para escolher mesmo. a certa. É isso, né, Mari? Isso mesmo. Só cumprimentando aqui o pessoal pelo Facebook, o Emerson Magalhães, Walter Chagas de Três Lagoas, lá em Mato Grosso do Sul. Então, o pessoal está aqui com a gente acompanhando, Ivete Fátima também dizendo bom dia. Gente, bom dia, obrigado pela audiência, pela participação. Essa é a ideia, que vocês participem com a gente, sempre trazendo perguntas, sugestões, cumprimentando aqui o pessoal que está aqui conosco, toda a equipe do Senar fazendo esse programa acontecer. Vamos lá então, Mari? Vamos continuar. Então, um outro fator que a gente falou é a topografia. Áreas de grande declividade, o produtor ele precisa escolher um capim que tenha um hábito de crescimento mais rasteiro. Por quê? Porque a declividade, se eu colocar um capim de porte alto, a tendência é que esse solo ele fique descoberto e ao longo do tempo leve a um processo de erosão e degradação. Tá? Então, o ambiente, né, a declividade, ela também é um fator que a gente deve levar em consideração. Perfeito. Aqui eu trouxe uma lista, né, de alguns capins que foram lançados pela Embrapa né, desde o início. Então, aqui a gente tem o Marandu, que foi lançado em 84, e os últimos capins aqui a gente tem o Paiaguás e a Ipiporã, que foram lançadas em 2013 e 2017. Isso das braquiárias. Né? Quando a gente fala em pânico, que é um outro gênero, que são capins de alta produtividade e alta exigência, os mais conhecidos é Tanzânia, Mombasa, e aqui os lançados recentes, né? O Zuri, o Tamani e o Quênia. E aí, quando a gente começa a comparar um pouquinho esses capins, vamos imaginar a questão de fertilidade, que é um fator do produtor levar em consideração. Qual que é o solo dele? O que ele pretende fazer ao longo do tempo? Então, se a gente for traçar uma escada, a gente tem a umidícola e decumbens ali como capins de baixa exigência, né? Então, são capins que se adaptam em situações de solo de baixa qualidade. De média exigência, a gente tem aqui Marandu, Xaraés, Piatã, Ipiporã e Paiaguás, que são basicamente, né, braquiárias. E como exemplo de alta exigência, então a gente tem Tanzânia, Mombasa, Tamani, Quênia, Zuri e Sinodons, que são capins, né, de pânico, e os Sinodons e são capins de alta exigência em fertilidade. Então eu gostaria de destacar muito aqui. São capins de alta produtividade, porém, o que o produtor precisa entender? Que se ele não fizer uma boa nutrição, o capim não vai responder. Uma outra situação que é bastante importante a gente destacar é tolerância ao encharcamento, né? Já que eu comentei com vocês a questão da morte súbita do marandu, né? Mas isso acontece com outras espécies também, outros cultivares. A gente tem o marandu e a ipiporã que não toleram encharcamento. E um exemplo aqui a gente poderia levar em consideração, né, Tanzânia, Mombasa, Masai e Zuri, que toleram encharcamento, porém não de forma permanente. De forma permanente hoje em situações de encharcamento seria a umidícola, encharcamento ao longo do ano, né, áreas de várzea. E tolerância à cigarrinha, que hoje é um problema bastante grande. Vou destacar aqui basicamente a Ipiporã, que foi um lançamento recente da Embrapa, pensando basicamente em alta resistência às cigarrinhas de pastagens, tá? E quando a gente fala, além dessas características intrínsecas dentro da propriedade, a gente precisa escolher um capim de alta qualidade, alta produtividade. Para quê? Para que a gente tenha aí uma alta produção, né, de arroba, produção de leite por hectare. Então, se a gente observar aqui, telespectador, produtor rural, comparando o marandu e ipiporã, que são dois capins, né, braquiárias, a gente percebe que o marandu ele tem uma alta produtividade quando a gente compara com o ipiporã. Porém, o ipiporã ele tem uma maior qualidade. Então, se vocês observarem, os capins que foram lançados recentes, eles vêm ganhando em qualidade.
né? E aqui destacando o Ipiporã como uma alternativa de alta resistência. Essas informações são de estudos que você conseguiu aqui na Embrapa Gado de Corte, né? Então você tem essa possibilidade de analisar, fazer essa análise mais criteriosa e ver se se encaixa no seu perfil, né? Como você disse. E foi até interessante você destacar, Patrone, porque hoje a Embrapa ela tem um aplicativo de fácil acesso, chama Pasto Certo. Lá o produtor ele consegue ter todas as características das gramíneas e ele consegue ver tudo, desde de exigências, né, de solo até características de qualidade. E ele pode comparar isso. Tá, Mari, vou fazer mais uma pausa aqui para a gente dar prioridade para o pessoal aqui, para os telespectadores. O Geraldo Jerônimo, lá de Capitão Enéas de Minas Gerais, que é produtor rural, já tinha nos cumprimentado e agora traz a pergunta dele. Ele está no norte de Minas Gerais, lá tem uma predominância, tem muito braquiarão, como ele coloca aqui, e tem muito braquiarão morrendo. Ele diz que tem problemas de veranico lá, ele é produtor de leite. Qual seria a melhor opção aí, ou como escolher outras opções atrativas ali para a região dele? Mesmo bastante... situação de seca, né, veranico? Isso ali. Mesmo. Mas uma das coisas que eu peço, obrigada pela pergunta, é que você veja se realmente o que está ocasionando a morte do marandu seja realmente o veranico. Né? Então ele precisa inicialmente, antes de optar por um outro, entender o motivo. Né? Porque às vezes pode não ser somente o veranico. Essa morte está acontecendo ao longo do ano, o que está acontecendo? Na seca a gente sabe que os pastos produzem menos. Né? Então ele precisa ver se isso permanece na época de águas. Mas a gente pode trazer aqui um exemplo bastante interessante que se atrele, né, às duas perguntas que nós tivemos, que é o quê? A comparação entre o Piatã e a Paraguás, que são dois capins também, duas braquiárias. E olha que interessante, a Paiaguás ela foi desenvolvida, e aqui em destaque de vermelho, a gente observa que além dela além dela ter uma alta produtividade quando compara com o Piatã na seca, ela tem uma alta qualidade, porque é um capim que foi desenvolvido para ter folhas. Então, o que a gente almeja que o animal faça é passeio de folha. Consequentemente, ele ingere mais nutrientes e, consequentemente, esse animal vai ganhar mais peso. Então, aqui uma alternativa para seca poderia ser essa, né? Mas a gente precisa comparar bem e entender quais são os problemas, porque a gente viu que eu não posso sair trocando o capim. Eu preciso entender de forma específica o que está acontecendo, né? E se às vezes eu fazer uma adubação, uma calagem, alguma coisa, eu já não recupero aquele pasto. Mais uma pergunta aqui para você, priorizando agora o pessoal lá do Distrito Federal, Misael. Bom dia, Misael. Diz que a propriedade dele tem solo muito arenoso. Quais seriam as recomendações para solos arenosos? Então, Misael, para solos arenosos, hoje, o interessante é que você, né, escolha aí capins de uma exigência um pouco baixa, né? Vamos pensar aí, por exemplo, a marandu seria uma opção bastante interessante, né? E você também tentar entender como que você vai fazer o processo de fertilização desse solo, que isso é bastante importante, e a gente tem que pensar que em solos arenosos a gente acaba tendo que ter aí outras técnicas de utilização. Tá? Perfeito. Tem outro telespectador participando aqui com a gente, não deixou o nome, mas o DDD aqui 66, dizendo que acompanha sempre o programa e quer saber sobre projetos para médias e pequenas propriedades para piqueteamento de pastagem. Dentro do leque de treinamentos do Senar também é um dos temas. Temos sim. A gente, né, tem até um treinamento que ele fala sobre implantação e manejo de pastagens. Né? Então busque aí o Senar que você vai aprender toda essa técnica de piqueteamento e sistemas de pastejo. Isso aí, o contato inicial é sempre o sindicato rural do seu município ou da sua região, caso o seu município não tenha sindicato rural, e aí faz esse chamamento da equipe do Senar para levar esse treinamento aí para a tua região, mas tem sim esse treinamento, aliás, treinamento que traz resultado. Mari, a gente está nos últimos segundos aqui do programa, passou rápido, participação intensa do público, tem mais gente participando aqui com a gente. Eu agradeço a participação de todos aqui, o pessoal de Padre Paraíso também, ou seja, várias regiões do país, aqui é de Minas Gerais também participando com a gente. Mari, obrigado pela sua participação. Você volta conosco sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde. Aqui tem várias comparações que a Mari trouxe, não foi possível colocar todas aqui no ar, mas vamos fazer o seguinte, você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho, no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, a gente tem esse programa na íntegra para você rever, para você acompanhar novamente. E aí a gente vai colocar essas telas aqui, esses efeitos de comparação. Tem muita informação importante aqui, detalhada, que pode te ajudar aí na escolha da melhor forrageira para a sua propriedade.
Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, produtor rural, e seja sempre bem-vindo, né? E obrigado você que nos acompanhou tanto pela TV, pelo Canal Rural, quanto pela página do Canal Rural no Facebook. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, sua audiência. Uma excelente quarta-feira e olha, até semana que vem.